Imagina só, e se uma cidade pudesse obrigar o seu maior poluidor a pagar pela própria transformação verde? Parece meio impossível, né? Mas é exatamente esse o plano que está se desenhando lá em Volta Redonda, no Brasil. Vamos entender juntos como a poluição do passado pode, de verdade, financiar um futuro bem mais limpo. Então, a questão que fica é essa. Como é que se transforma décadas de poluição, de danos ao meio ambiente, que custaram caro para a saúde e para a vida das pessoas, como é que se transforma tudo isso em dinheiro para construir um futuro melhor? E olha, isso aqui não é só teoria não, viu? A gente vai ver as ferramentas legais e financeiras que podem fazer isso acontecer de verdade. E para a gente entender por que isso é tão urgente, basta olhar para essa citação. Aqui a gente não está falando de números abstratos num relatório, sabe? A gente está falando de pessoas. O que essa frase mostra é o custo real da poluição em Volta Redonda. É mais gente sendo internada, é a expectativa de vida diminuindo, é uma crise de saúde pública ali batendo na porta. Bom, para entender como consertar isso, a gente precisa primeiro entender a raiz do problema. Volta Redonda e a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, têm uma história bem longa. Uma história que, sim, trouxe desenvolvimento, mas que também deixou uma herança bem pesada de poluição, tanto no ar quanto no solo. É justamente esse legado que a cidade agora quer transformar em outra coisa. Certo, mas como é que uma cidade pode legalmente fazer uma coisa dessas? A resposta, na verdade, está num princípio que é até bem simples, mas muito poderoso. O princípio do poluidor-pagador. A ideia é básica. Quem suja, limpa. Ou, melhor ainda, quem polui, paga a conta. É isso. Esse é o pilar que sustenta toda essa estratégia. E o mais interessante desse princípio é que ele não é só uma forma de punir, sabe? Pensa só, hoje, o custo da poluição, tipo os gastos no hospital com doenças respiratórias, quem paga somos todos nós, a sociedade. O princípio do poluidor-pagador vem e diz, opa, peraí, esse custo pertence à empresa que o gerou. É como se a gente finalmente colocasse o custo ambiental na etiqueta de preço do produto. Simples e justo. Ok, o princípio faz todo sentido. Mas como é que isso sai do papel e vira realidade? Bom, é aí que entra o que a gente pode chamar de kit de ferramentas da cidade. São basicamente 3 instrumentos legais e financeiros que, quando usados juntos, têm o poder de transformar essa dívida ambiental em dinheiro de verdade para o futuro. A primeira ferramenta desse kit se chama TFAM, que é a Taxa de Fiscalização Ambiental. A ideia aqui é bem direta ao ponto. A empresa poluidora paga uma taxa específica só para custear a sua própria fiscalização. É isso mesmo, o poluidor paga para ser vigiado. Isso já garante que a prefeitura tenha grana para ficar de olho no que a empresa está fazendo. Agora, se liga na segunda ferramenta, o VECO, porque essa é genial. Ela olha para trás. Basicamente, ela calcula quanto dinheiro a empresa economizou ao longo dos anos por não ter investido o que devia em controle ambiental. Pensa em todo o lucro que foi feito às custas do meio ambiente. Pois é, o VECO transforma esse lucro que foi irregular em multa, ou seja, a conta do passado finalmente chegou para ser paga. E para fechar o kit, temos a terceira ferramenta, o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Mas e quando o dano já foi feito e não tem como voltar atrás? Bom, aí entra o TAC. Ele é um acordo legal, uma negociação. Em vez de só pagar uma multa que vai para um caixa geral, a empresa se compromete a financiar projetos específicos que vão beneficiar a cidade. É assim que a compensação por um dano antigo, sei lá, um rio poluído, pode virar uma frota novinha de ônibus elétricos para o futuro. Então, resumindo, a gente tem a TFM para fiscalizar, o VECO para cobrar a dívida do passado e os TACs para negociar o futuro. Tá, mas e todo esse dinheiro, para onde ele vai? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como essas ferramentas se juntam para alimentar um fundo, um caixa específico para financiar essa transição da cidade. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender por que o VECO e os TACs são a chave de tudo. Olha só, impostos normais, eles entram no orçamento geral da prefeitura e meio que se perdem ali no meio. A taxa TFAM, como a gente viu, serve só para pagar a fiscalização. Agora, o dinheiro que vem das multas VECO e dos acordos TAC, esse é diferente. Ele é carimbado, sabe? Ele tem um destino certo, está amarrado por lei à reparação do dano ambiental. É esse dinheiro que realmente tem o poder de bancar a transformação. Então, se a gente for pensar na estratégia, é quase como um movimento de pinça. De um lado, você tem a frente da fiscalização, com a TF-FAM criando uma pressão constante, deixando claro que a cidade está de olho, e do outro lado, você tem a frente da negociação, que usa o VECO e os TACs para pegar todo aquele passivo histórico da empresa e transformar em uma moeda de troca poderosa para financiar o futuro. Basicamente, uma mão fiscaliza enquanto a outra negocia. E na prática, o que esse dinheiro compra? A gente não está falando de projetos abstratos, não. É uma frota novinha de ônibus elétricos para ajudar a limpar o mesmo ar que a poluição sujou,
São painéis solares em prédios públicos. São mais árvores pela cidade e, algo fundamental, um sistema de monitoramento contínuo da qualidade do ar e do solo. Ou seja, são soluções diretas para os problemas que a poluição criou. E o mais legal disso tudo é que essa história não precisa ser só de Volta Redonda. O que está sendo construído lá é, na verdade, um manual, um passo a passo, um modelo que pode ser replicado por outras cidades em qualquer lugar do mundo que também precisam lidar com seus próprios gigantes poluidores. E se por acaso alguém aí está duvidando que uma cidade pequena consegue mesmo peitar uma corporação gigante, bom, existe um exemplo real, um precedente muito forte que mostra que isso não só é possível, como funciona. Vamos dar um pulo lá em Richmond, na Califórnia. Lá tem uma refinaria enorme da Chevron. O que a cidade fez foi ousada. Ameaçou criar um imposto local novo que ia pegar a empresa em cheio. A Chevron nem esperou para ver se o imposto ia ser aprovado. A simples ameaça, por ser crível, já foi o suficiente para trazer a gigante para a mesa de negociação. O resultado? Um acordo de 90 milhões de dólares para a cidade, garantindo receita por uma década. Isso prova uma coisa. Às vezes, a ameaça de uma ação bem fundamentada pode ser tão poderosa quanto a própria ação. No fim das contas, o que a gente viu aqui é uma verdadeira inversão de ciclo. Onde antes existia um ciclo de poluição e de doença, agora pode existir um ciclo de investimento e de reparação. É o passado poluído financiando um futuro limpo. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Se isso é possível em Volta Redonda, qual será a próxima cidade a escrever essa história?